Bem-vindos a mais um vídeo de Paris. Hoje nós vamos te levar para dentro do Museu d'Orsay, que era uma antiga estação de trem construída com os mesmos materiais lá em 1900, materiais da Torre Eiffel, e que além de ser incrível, abriga as obras de Vincent van Gogh. O vídeo tá incrível. E aí, vamos junto? Então eu acordei cedinho para ir entrar no museu para ver se eu chego antes de muita fila, porque na verdade eu não comprei meu ingresso, né? De qualquer forma, onde é que fica o d'Orsay? Ele fica do outro lado do Siena. Aqui tá o Louvre, lá fica o d'Orsay. Na verdade não é cedinho, né? São 9h15. Mas o museu abre 9h30, então eu espero não encontrar fila de verdade. Vamos ver. Não faça como eu, compra antes. Bom, rompendo com minhas expectativas, a fila está gigante. Então, quer saber, fila por fila? Eu vou aproveitar e vou tomar um café, tem um café ali, depois eu venho pra fila e já era. A few moments later. Na verdade, foi muito bom eu ter ido tomar um café, porque quando eu voltei a fila estava bem menor, foi bem rápido de entrar. Bem aqui no saguão de entrada do museu tem um relógio gigante, lindo, e eu aproveito para mostrar ele e dizer, olha ali ó, 10h15. Era 9h15 quando eu tava lá fora do museu, lembra? Então foi bem rápido, demorei uma meia hora na fila, no máximo. Então, na verdade, esse museu é uma estação de trem que foi construída lá para a Exposição Universal em 1900, junto com a Torre Eiffel, e que hoje abriga um museu para obras do século XIX e XX. Na verdade é bem fácil de se localizar no museu, ele tem esse saguão gigante, várias salas nas laterais, são 3 andares. Eu vou começar aqui pelo primeiro, que é onde tem essas esculturas. Não sei se vocês lembram, lá em janeiro eu comentei, né, das 5 estátuas da Liberdade que tem aqui em Paris. Nós vimos uma lá na bordinha do Siena, lembram? E essa aqui é a segunda, bem menor, naturalmente, aqui no Museu d'Orsay. Olha, essa aqui devia ser uma escultura lá de Porto Alegre. A guria tá jogada numa pedra, tipo assim, ó, 40 graus de calor, abandonou a vida. Enquanto aquilo ali tá acordando, ó. Meu, essa aqui tá de resenha com uma estátua. Que loucura! Ou tá muito bêbada, ou é um amor platônico, sei lá, né? Quem nunca? Então eu separei 7 obras que eu queria ver aqui. Essa é uma delas, chama A Decadência dos Romanos. Claro que na verdade refere-se aqui à decadência moral, né? Dá pra ver claramente uma série de depravações, vamos dizer assim. Uma segunda coisa que eu separei para ver aqui foi uma exposição sobre o dia a dia das pessoas. Isso é século XIX, não é muito comum retratar pessoas no dia a dia. E essa é uma obra de Edgar Degas, mostrando um pouco isso. Terceira coisa que eu vim ver foi uma sequência de esculturas do Rodin. Não tem o Pensador por aqui, mas tem várias bem conhecidas. Por exemplo, essa é a do Victor Hugo. Claro, Rodin fazendo uma escultura do Victor Hugo. Então essa é a escultura principal que eu vim ver do Rodin, que é a Portas do Inferno. Segundo o próprio Rodin, esse pensador que ele esculpiu ali em cima é para ser o próprio Dante Alighieri. E esse então seria o portão, né, ou a porta do inferno, fazendo uma referência aqui à Divina Comédia, claro. Olha que mão e quanto trabalho. O artista tem que esculpir um modelo, que nesse caso é em tamanho real, se aprovado. Tcharam! Aí ele faz lá do tamanho gigantesco. Feito, então aqui no segundo andar tem várias alas dedicadas a pinturas impressionistas. Eu já vou mostrar umas obras bem famosas. Só antes, quero mostrar este, que é um dos lugares que as pessoas mais procuram para tirar foto, por culpa desse relógio. Tem 2, na verdade, destes. Se você olhar de fora,
o prédio do museu tem 2 torres, cada uma delas tem um desses relógios, porque eram, claro, né, antiga estação ferroviária, e é bem legal para tirar fotos daqui de dentro. Este é um e o outro fica dentro de uma cafeteria que tem aqui, também bem legal, os dois. Então aqui nessa ala do segundo andar, que é a ala dos impressionistas, tem vários Monets e Renoirs e Manets, enfim. Eu não vou mostrar todos, mas quero mostrar 2 obras que estão na minha lista e que eu vim ver. E também quero comentar o seguinte, que o que de fato me impressiona nesse tipo de artista é como eles lidam bem com a cor. Olha esse Renoir, por exemplo, né? É muito legal como eles projetam sombra, luz. É bem bonito mesmo. Uma outra característica dos impressionistas que dá para ver nessa sequência de Monets é que eles pintavam a mesma cena em épocas do ano diferente ou em horários do dia diferente, só para testar as várias cores. Muito legal. Então, a quinta obra que eu vim ver aqui no museu, tá na minha lista, então esta é para mim a mais legal de todas. Talvez uma das mais importantes do impressionismo, certamente uma das mais importantes do Renoir, porque tem aquele jogo de luz que eu já comentei antes e também retrata uma cena de um baile em uma região aqui de Paris, que é Montmartre, e parece muito aquela ideia que a gente tem de como devia ser uma vida boêmia lá na Paris do final do século XIX, que é quando o Renoir pinta. Para mim, esse é o quadro mais legal aqui do museu, sem dúvida. Outra coisa legal de se ver aqui são essas 2 cenas de piquenique. Daquele lado, um Monet, e deste lado, um Manet. Fácil de ver a diferença porque o Manet geralmente bota bastante contraste entre sombra e luz, como a gente pode ver aqui. Mas o curioso é o outro quadro. Esse outro quadro, que é do Monet, tem uma história legal porque ele era um quadro só, gigante. Só que o Monet, vejam bem, teve que penhorar para pagar o aluguel. Quando ele buscou, a obra estava mofada e ele teve que recortar em 3 grandes pedaços. E aí um desses pedaços foi roubado e ninguém sabe onde está. E por último, então, aqui no terceiro andar, ficam as obras de Van Gogh. Tem muitos quadros bem importantes do pintor aqui. Por exemplo, esse, né, o quarto, tão famoso. Tem também aquele autorretrato. Tem várias obras, eu vou deixar passando algumas. Só vou comentar o seguinte, de que Van Gogh ele pintou mais de 700 quadros em 10 anos de produção e no fim das contas vendeu apenas um enquanto estava em vida. Hoje eles valem milhões e ele morreu pobre. Eu acho isso uma injustiça, uma sacanagem. Enfim, espero que você tenha gostado. Eu mostrei algumas coisas das várias obras que tinham aqui no museu. Vale lembrar também que os arredores do museu são bem legais para caminhar, para fazer um piquenique, principalmente aqui na borda do Sena, se for um dia de sol, como hoje. E se você gostou, não deixa de curtir, comenta alguma coisa, dá uma sugestão para os próximos vídeos e não deixa de ver os outros vídeos que já estão aí no canal sobre Paris. Até o próximo vídeo.